Pouquíssimo tempo para falar. Boa noite, queridos irmãos. Então, começamos o ano. Olha que maravilha. E eu pensei para começar esse ano, qual palestra, qual conversa, palestra é exagerado, qual conversa que poderíamos ter para começar esse ano com o pé direito, com novas propostas, com novas maneiras de ver a vida. E eu acho que essa pergunta caiu bem. O que é ser espírita? E aí não tem ninguém melhor para nos ensinar a ser espírita que o nosso querido Chico, né? Chiquinho. Eu acho que ele é um espírita brasileiro que veio nos mostrar a verdadeira realidade do que é ser espírita, mas infelizmente, ainda não somos um Chico. E eu acho que levaremos algumas reencarnações para se aproximar do Chico. Mas tem esperança para nós, porque estamos dentro de uma casa espírita. E por que estamos dentro de uma casa espírita? Por que viemos numa quarta, com esse calor, saímos de casa e viemos para a casa espírita? O que viemos buscar? Quais as respostas que viemos ter aqui? O que essa energia desses irmãos abençoados que estão aqui há muito mais tempo que nós, Deus de cedo, preparando esse ambiente, estão fazendo em prol de nós? O que viemos buscar aqui? Eu achei interessantíssimo que não foi combinado, e a Maria Elisa já falou sobre Moisés, sobre Jesus e sobre Allan Kardec. Achei muito interessante essas intercorrências que dá, essas coincidências que dá. Então, tem 3 homens, 3 revelações profundas. Moisés veio para difundir a crença no Deus único e caminhou com o seu povo no deserto durante muitos anos. Aquele povo que precisava ser burilado, aquele povo que precisava ser educado, aquele povo que precisava rever, se reformar, tirar a ideia de vários deuses e ficar com apenas um Deus. O Deus de amor. Mas Moisés trouxe um Deus punitivo. Um Deus que fica com os olhos em cima de seus filhos para ensinar, mas ensinar de uma maneira pesada, ensinar de uma maneira dolorida. Esse foi o Deus de Moisés. E Moisés estava errado? Não. Moisés se adequou à época que ele veio. Porque ainda nessa época ainda existem religiões que necessitam mostrar um Deus que precisa ainda punir os seus filhos. Essas religiões estão erradas? Não, elas não estão. Elas estão de acordo com o homem que precisa de um Deus que controle, que gerencie, que esteja de olho em cima. Então, as religiões não estão erradas. Elas estão de acordo com esse homem. E veio Jesus. E Jesus veio nos trazer um Deus de amor. Joana de Ângeles diz que Jesus é um terapeuta, não é um médico, não é um curandeiro. Jesus é um terapeuta. Por que terapeuta? Porque através de terapias ele faz nós nos conhecermos. E é essa a grande aprendizagem do estudo com Jesus. Nós conhecermos. Fazer uma análise de nós. Joana fala sobre isso. Nós nos analisarmos. Nós nos conhecermos. E para que a gente precisa de se conhecer? Qual é o objetivo da doutrina espírita? Elevação moral do homem. Nós trabalharmos todas as nossas virtudes. E através do nosso conhecimento, do meu conhecimento interno, eu vou trabalhar o meu eu para me poder ser pessoa moral, ter moral, desenvolver todas as minhas aptidões,
todas as minhas virtudes. E Jesus questiona, por isso que Jesus questionava, por isso que Jesus ensinava através de parábolas. E ele veio para o homem daquela época. E aí veio Kardec. Kardec trouxe tanta novidade assim. Kardec falou sobre reencarnação, sobre espíritos, sobre o outro mundo. Isso não era novidade. A Índia já falava sobre espiritualidade. O Buda já falava sobre espiritualidade. Então, qual é a diferença de Kardec para Buda, para Krishna? Os grandes sabedores da Índia e do Egito. As escolas espirituais do Egito tinham seus sacerdotes que tinham comunicações com os espíritos. Qual é a diferença dessas escolas espiritualistas para Kardec? A diferença de Kardec foi a universalidade do conhecimento com outros espíritas. Ele coordenou. Kardec não é ele que estava falando. No caso de Buda, Buda falava sobre espiritualidade. O sacerdote egípcio falava sobre espiritualidade. Kardec veio organizar os espíritos que passavam comunicação. Veio traduzir a voz de vários espíritos. Por isso, a universalidade da doutrina espírita. A doutrina espírita não é francesa, a doutrina espírita não é americana, não é inglesa. A doutrina espírita são dos espíritos de elevação espiritual do planeta Terra. Por isso que nós somos espíritas na visão de Allan Kardec. Allan Kardec criou essa nova palavra, espírita, espiritismo. Porque a organização que Kardec foi a organização, a coordenação que deu origem aos livros, o Pentateuco Espírita, que são 5 livros da doutrina espírita. E aí, Jesus disse que haveria o Consolador prometido, e Allan Kardec trouxe o Consolador prometido. E está lá no Evangelho, no capítulo 6. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Se me amais, não é se eu me obedecer, não é se me temer. Ele usou o verbo amar, que é o sentimento mais profundo do homem, o amor. E é esse verbo que nós temos que conjugar diariamente, dentro da onde? Da casa espírita? Sim, da casa espírita também. Dentro da nossa família. Família. Tudo acontece lá. Nós somos reflexos da nossa família. Então, se me amais, guardai o meu mandamento, e eu rogarei ao meu Pai, Deus, que ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O que é uma coisa que fica eternamente? O que o tempo passa e aquilo continua? A verdade. A ciência. Kardec era cientista e ele explicou a doutrina espírita através da ciência. As obras de Kardec podem ser sempre ampliadas, mas nunca negadas. Allan Kardec falou sobre fluido, falou sobre passe, falou sobre comunicação com os espíritos. Então, é a ciência. E o que é ser espírita? Espírita, o espírito da verdade. O espírito da verdade é o nosso querido Jesus. Que ele disse, espírita, amai-vos. Olha novamente o verbo amar. Amai-vos, o sentimento mais puro. É aquele sentimento que abre mão do egoísmo, da inveja, do materialismo. Amai-vos. Eis o primeiro ensinamento.
instruí-vos, eis o segundo, instruí-vos, aprender, melhorar. Para que eu vou me instruir? Para ensinar meu irmão, para dizer como ele deve fazer. Não! A gente não se instrui para o outro. A gente se instrui para a gente mesmo. Por que a gente vem na casa espírita? Para a gente se instruir, para a gente pegar instrumentos, oração, água fluida. Para fazer o quê? Para fazer o quê com esses instrumentos? Para ir lá para a nossa casa, para a nossa família, aonde estão os nossos maiores problemas. Por isso que reencarnamos em família. Aqui a gente vem se instrumentalizar. A minha irmã disse que eu devo rezar, eu tomei o passe, estou levando água fluida, então eu vou carregar, entrar dentro da minha casa e botar em prática o que eu aprendo aqui. Porque a verdadeira espírita é botar em prática. Ser espírita dentro da casa espírita é maravilhoso. É mais fácil porque nós temos essa egrégora de irmãos maravilhosos descendo sobre nós fluidos de amor. Aqui é mais tranquilo. Agora, quando nós saímos e vamos para a nossa casa, onde estão os nossos maiores problemas, aonde nós devemos nos burilar, devemos amar independente, aí que é a questão. Aí que vem a questão da doutrina espírita, que nos instrumentaliza, que nós nos melhoramos, e através da nossa melhora íntima, da nossa reforma íntima, que nada mais é de eu me conhecer, eu vou melhorar a minha moral e vou ser uma pessoa melhor. E os princípios da doutrina espírita, né? Então, a doutrina espírita tem alguns princípios. Aqui tem mais outros, mas aqui vamos botar os básicos. O que a doutrina espírita... Vamos botar o pé no chão agora. O que a doutrina espírita diz para nós sabermos que somos espíritas? A doutrina espírita está estabelecida sobre os seguintes princípios básicos. A existência de Deus. Nós temos um Pai que nos ama. Um Pai que nos deixou vivo nesse momento de transição. Divaldo Pereira Franco diz que no plano espiritual tem 3 vezes mais espíritos reencarnados. Nós estamos em torno de 7 milhões, 8 milhões de seres humanos encarnados. 8 vezes 13, 24. Tem 24 milhões, mais ou menos, de espíritos lá no plano espiritual. E aqui tem 7 e pouco, 8. Então, estar vivo é uma dádiva. É loteria. É o estar vivo. Por isso que quando acordarmos, agradecer, obrigada por estarmos vivos, apesar de todos os problemas. Olha a importância do estar vivo. A oportunidade dessa reencarnação de eu ter esse problema para resolver, esse problema para resolver, esse problema para resolver. Porque no momento que eu resolvo os problemas, eu cresço. A irmã falou, lei do progresso. Vocês já viram alguém crescer sentado embaixo de uma árvore, numa rede, tomando um bom refresco, com aquela aragem maravilhosa? Vocês já viram alguém crescer assim? Como é que a gente cresce? Na dificuldade, na dor. A gente é levado a crescer. E aí a gente não cresceu. Veio a prova, eu não aprendi. Ela vem de novo. Tirou 10, não. Então ela vem de novo. Ela vem. Até o momento dos pobres, não dá. É a terceira, quarta vez que esse problema aparece na minha vida. Algum problema tem. Jesus não me ama. Ai, vamos botar o problema para fora. Jesus não me ama. Deus não me considera filho. Porque esse problema vem. O problema sou eu tenho que rever. Eu tenho que rever a minha perspectiva de olhar para aquele problema. É outra maneira de ver. O problema não está por fora, o problema está como eu ajo durante o problema. Deus é um Pai amoroso, sábio e extremamente bom. Se o problema apareceu, vamos rever os nossos conceitos. A existência e sobrevivência de espírito, a imortalidade. Essa questão da imortalidade é um boom. Não vou fazer isso agora porque eu estou velha. Eu vou morrer daqui a uns anos? Eu estou aposentado? Vou morrer daqui... Para quê? Para quê? Para que eu vou aprender mais, né? Eu vou morrer em seguida. Tá, mas vai perder o corpo.
que já entra na próxima história. Vou perder o corpo, mas o espírito continua. Então, se eu não aprender para essa reencarnação, ótimo, eu tenho próxima. Para que eu vou aprender a falar inglês se eu estou uma velha? E não vou viajar para os Estados Unidos, não vou viajar para a Inglaterra. Para que eu vou aprender a falar inglês? Para ficar falando com os cachorros? Não, para a próxima reencarnação. Porque todo o conhecimento fica para a próxima. Essa questão da imortalidade tira a visão, não serve. Tudo serve. Por isso que é importante de instruí-vos, lembra? Amai-vos e instruí-vos. E a reencarnação? Vai voltar. Não vou cuidar do lixo. O problema não é meu. Eu vou morrer, deixo o lixo. Sim, vai morrer, deixo o lixo. Na próxima reencarnação tem lixo na porta da tua casa. Ai, quem é que não cuidou do lixo? Nós. Nós não cuidamos do lixo nessa época, vai vir o lixo da próxima. Não vou criar essa bobagem de natureza, não vou dar muita atenção. Na próxima reencarnação, vai reencarnar num lugar sequinho, sem aguinha, sem bichinho. Não cuidou dessa? Vai voltar. Por isso a importância, por isso que está tão ligado essa questão de cuidado com o meio ambiente. Vocês entenderam? A gente vai retornar. E retornar para cá, se Deus quiser. Comunicabilidade dos espíritos, eles conversam com a gente. Ah, mas eu não sei. Todo mundo dorme aqui, né? Acredito que todo mundo durma aqui, né? Quando a gente dorme, a gente não sonha? Quando a gente não sonha, a gente não conversa lá no sonho? Com quem que a gente está conversando lá no sonho? Com o espírito, gente. Vocês não têm aquele irmão que diz, não faz isso, olha, tá errada, não vá por ali. Que nem esse irmão que está do nosso lado. É o espírito que nos ama, que nessa reencarnação pegou como vou dizer, a parceria, por nos amar, de nos organizar nessa reencarnação. A tutela, de nos tutelar nessa reencarnação. Ele está dizendo, olha, não faça, vai te dar mal. Comunicação com o espírito aqui. Não, para comunicar com o espírito na casa. Não, gente. Não, a gente dorme e fala com o espírito. Pluralidade dos mundos habitados. Não, o ser humano é o rei da cocada, né? Só nós que merecemos viver na Terra. O único planeta habitado é a Terra, porque nós, seres humanos, somos especiais. Não, meus irmãos, os outros planetas são habitados por outros seres, mas são habitados. Existe ET. Essas são as questões básicas. E a vivência espírita? Por que eu sou espírita? O que pretendo com o espiritismo? Que influência tem o espiritismo exercido em minha vida? Então, por que sou espírita? Por que eu vim aqui na casa espírita? Porque tem alguma coisa que a doutrina espírita preenche aqui dentro. Eu não vou da casa espírita para pegar água fluida para levar para o meu irmão doente. Eu não vou na casa espírita para rezar para a vizinha. Eu venho na casa espírita, até a gente pode até se iludir com certas situações. Mas eu venho na casa espírita porque eu tenho um grande buraco aqui dentro que precisa ser preenchido. No momento que eu entro na casa espírita, com o conhecimento da doutrina espírita, com a instrumentalização que Allan Kardec organizou para nós, aquilo nos acomoda, nos dá colo, nos apazigua. Por isso que eu venho na doutrina espírita. Por isso que eu comecei a pensar em ser espírita. E o que eu pretendo com o espiritismo? Melhorar a minha vida. Ser feliz. Claro que estamos num mundo de prova e expiação. Não vamos ser felizes 24 horas. Porque eu não posso ser feliz 24 horas com meu irmão sendo morto numa guerra insana. Mas eu posso ter momentos de felicidade. Aonde? Dentro da minha família. Mas dentro da minha família eu não posso ser feliz. Pode. Muda de hábito. Muda de atitude, vê se a coisa não melhora. Né? Aí se ele dizer A, eu digo B. E se ele dizer B, eu digo C. Quem sabe a gente, como disse o Chico Xavier no filme Nosso Lar, enche a boca d'água. Quando alguém falar alguma coisa desagradável, a gente enche a boca d'água e fica a boca cheia d'água. E aí não dá para falar bobagem. Se ele disser A, eu digo B, se ele dizer... Mas aí a briga está instalada. Quem sabe eu penso? Quem sabe eu fico em silêncio?
Quem sabe eu digo, olha, nesse momento eu não posso te dar a resposta que tu quer. Eu vou elaborar e depois a gente volta a conversar. E o que influencia tem o espiritismo exercido em minha vida? Aí que a gente vai para as questões. Então, o que é ser espírita? Dizendo Allan Kardec, olha, isso aqui é maravilhoso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Ele não disse o espírito é o santo, o espírito é o bom. Não, para domar as suas inclinações. Eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de tomar um copo de vinho, gosto. É proibido? Não. Socialmente, beleza. Agora, viver bebendo? Quem é que vai ser o maior prejudicado? O meu organismo. O meu organismo. Lembram que essa vida, que esse corpo foi uma dádiva recebida por Deus? E quem não se cuida? E quem não se cuida não se ama? E a gente precisa viver muito para melhorar muito a nossa moral. A doutrina espírita não proíbe, não beberás. Não, pode beber, mas se cuida, toma uma tacinha, socialmente, com os amigos, tranquilo. Por isso que a doutrina espírita não proíbe nada. Ela libera tudo. Mas aí quem deve dar a quantidade, a medida, somos nós, através da nossa reforma. E vamos lá. Aí, agora que vem a parte importante. Coisas que provavelmente você vai acontecer em sua vida estudando o Espiritismo. Agora que as coisas vão mudar. E aí eu botei estudando de vermelho, porque eu vou fazer propaganda do meu ESD. Eu sou facilitadora do ESD. O que é ESD? Estudo. Quem é que me ajuda? Sistematizado da doutrina espírita. Eu sou facilitadora do meu ESD com a Patrícia Santos, que não está aqui, né? E outros colegas, eu sou ESD 1, tem ESD 2, ESD 3, né? Tem 3 ESDs. Eu tenho alguns colegas do ano passado que fizeram o ESD comigo. Então, quem quiser aprofundar na doutrina espírita, ESD. O meu é online. Eu mando o link para o celular, vocês clicam lá no link e eu fico dando aula. E eu falo, gente, 1h30. Não é, gente? Não é? Eu falo, 1h30. Tá aí o meu povo que sabe que eu falo. Falo. Então, estou fazendo a propaganda. Tem o ESD 2, o ESD 3, mas eu dou ESD 1 online, é terça-feira, das 7h30 às 9h. Todas as terças-feiras. Inscrições à secretaria. Facilitadora Ana, voltando para Allan Kardec. Eu fiz isso, mas combinado, viu, gente? Eu não estou. Isso foi combinado. Estudar. Para que estudar? Para se instrumentalizar. Para que se instrumentalizar? Para melhorar. E vamos lá. Mudança de percepção. Sendo espírita, eu tenho uma mudança de percepção diferente. Situações que antes pareciam injustas começaram a ganhar outro significado. Aprende a observar os grandes cataclismos, as guerras, a enchente, a morte da Covid. A gente aprende a ver de outras maneiras situações difíceis que as pessoas passam. Por que essa desigualdade dos muito ricos e dos muito pobres? Por que uns morrem muito cedo? Outros morrem velhinhos, lá com 102 anos. E tem bebês que morrem antes dos 6 meses de vida. A gente aprende a observar essas questões que a doutrina espírita explica, já que é um pai de amor. Desconforto de consciência. Essa é muito bom. Sabe quando a gente está fazendo uma coisa que sabe que está errado? E aí a consciência começa a incomodar? E aí a gente começa a se cutucar? Aí a gente faz errado. Eu não vou hoje na casa espírita, porque eu não vou ver novela. E aí começa a incomodar aquele negócio de ver novela, aí eu boto uma roupa e dou uma rapidinho e vou na casa espírita. A gente começa
a nossa consciência começa a expandir. Por quê? Porque nós estamos sendo massageados, nós estamos sendo iluminados com uma amplitude de visão da nossa consciência. Relação com a dor. Já tem pesquisas científicas dizendo que pessoas que oram sentem menos dor. Tem pesquisas feitas em hospitais oncológicos de pessoas que oram sentem menos dor. Porque a dor está classificada na doutrina espírita como um instrumento de aprendizagem. Jesus tentou, os irmãos espirituais tentaram, e a criatura não sai, e a criatura não se mexe. Aparece uma doença, aparece uma dor. Aí a dor te tira do prumo. E aí a gente acaba aprendendo. Infelizmente, precisamos ainda da dor. Medo da morte? Não tem mais medo da morte. Vou morrer, todos vamos morrer. Vou esclarecer para vocês, todos irão morrer. Eu tenho medo de morrer. Se a gente foi pessoa boa aqui, não precisa ter medo de morrer, porque a gente foi boa. Existem espíritos bons. Aí quando a gente morrer, os espíritos bons vão pegar a gente que é bom e a gente vai ficar num lugar bom. Agora, se eu não for muito legal, quem é que vai vir fazer a nossa, né? Não precisa ter medo de morrer. Nós somos bons porque estamos dentro de uma casa espírita, acreditamos em Deus. Fazemos alguns equívocos na vida, mas procuramos melhorar sempre. Responsabilidade espiritual. A gente começa a ver a dor do outro, olhar para o outro, ter empatia. Por que ele está chorando? O que eu posso te ajudar? A responsabilidade espiritual se amplia aos nossos olhos. Caridade. Caridade, eu digo que é amor em ação. E tem tantas maneiras de fazer caridade. A monetária? A monetária. Mas tem a caridade do sorriso, a caridade do abraço, a caridade da audição, para ouvir os problemas dos outros. Tem tanto tipo de caridade. Relacionamento. A gente aprende a ver que tem relacionamentos que terminam. Isso está ótimo. E tem relacionamentos, do nada aparecem aqueles amigos, que são amigos, provavelmente foram parentes em reencarnações passadas. E ninguém perde um grande amigo. Se afasta, termina um ciclo, começa outro. A reorganização é necessária para o nosso caminho. Visão de si mesmo. Você passa a perceber como um espírito de construção. Eu estou me construindo. Eu não preciso ficar me automutilando. Eu não sou boa. Não! Nós somos filhos de Deus. Nós temos o divino dentro de nós. Então, nós somos pessoas maravilhosas. Em certos momentos, fizemos coisas erradas. Mas eu estou num processo de construção. Dia a dia. Errei. Começo de novo. Errei, começo de novo. Porque a gente é imortal. Se não conseguir nessa reencarnação, tem a outra, e tem a outra, e tem a outra. O que o Espiritismo já despertou em você? Vivência espírita. Podeis reconhecê-los pelos ensinos e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pelas vitórias dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe. E os que a seguem são escolhidos que vencerão. Espírito de Erasto. E aí, advento do Espiritismo de verdade. Escutai-me, homens fracos, ingratos, incrédulos e miseráveis. Jesus veio para os homens doentes. Os bons são bons, os saudáveis são saudáveis. Jesus veio para quem? Para nós. O terapeuta, nosso irmão Cristo, veio para nós. Quando ele escolheu os apóstolos não eram perfeitos. Eram pessoas
da sociedade cheia de defeitos. E eles, através da fala, através de suas palavras, ele construiu, abriu, mostrou para os apóstolos como se autorregularem, como crescerem moralmente. Então, agora, nesse momento, nós somos apóstolos. Nós somos espíritas. E vamos levar o amor do Pai a todos aqueles que a gente conhece, principalmente dentro da família. Um grande abraço, um grande beijo.